ele também usou a tribuna da Câmara de Caxias para dizer que um ministro do STF teria se envolvido em orgia com crianças no exterior. Bom, vamos lá, vou começar, Miguel, com duas notícias envolvendo aquele vereador de Caxias do Sul que fez aquela fala tenebrosa contra os trabalhadores da Bahia que foram vítimas de trabalho análogo à escravidão, né? Todo mundo viu esse caso, o vereador Sandro Fantinel, né? Ele já foi alvo por conta dessa declaração aí, que na verdade foi uma declaração em defesa aí das vinícolas que se beneficiaram do trabalho análogo à escravidão e xenófoba contra os trabalhadores baianos, né? Ele já foi alvo de pedidos de prisão, de denúncias do Ministério Público, e hoje a Câmara de Caxias do Sul aceitou por unanimidade 4 pedidos de cassação contra esse vereador. Foi constituída uma comissão aí composta por 3 vereadores que vão analisar essas denúncias pelos próximos 90 dias, mas a expectativa é que ele seja de fato cassado, porque afinal a aceitação das denúncias se deu de maneira unânime. Então, até em 90 dias a gente pode contar com a cassação desse vereador Sandro Fantinel, que é um bolsonarista ferrenho. Essa é a primeira notícia com relação a ele, Miguel. Ele já, então, tem esse processo de cassação aberto. A outra notícia é que ele agora pode ser alvo da Polícia Federal também por uma outra declaração, essa feita em novembro de 2022, contra ministro do STF. Sem citar nome, ele também usou a tribuna da Câmara de Caxias para dizer que um ministro do STF teria se envolvido em orgia com crianças no exterior. Uma fala totalmente absurda. Essa fala foi feita em novembro de 2022, né? Então ela veio na esteira da intensificação dos ataques bolsonaristas ao STF, né, logo após a eleição do Lula. E hoje, o ministro Flávio Dino, da Justiça, tomou conhecimento dessa fala repugnante aí do vereador sobre o ministro do STF, feita em 2022, e anunciou que mandou essa declaração do vereador para a Polícia Federal para que ele seja investigado. O Dino foi ao Twitter hoje e falou o seguinte: um agente político, vereador do Rio Grande do Sul, afirma que o ministro do STF participou de orgia com crianças. Enviarei hoje o discurso para apreciação da Polícia Federal, já que se cuida de crimes contra a autoridade federal. Seguimos lutando todos os dias contra mentiras e agressões. Ou seja, além de responder responder esse processo de cassação pela fala xenófoba contra os trabalhadores do Nordeste, esse vereador é alvo de pedidos de prisão pela mesma fala e agora vai ser investigado pela Polícia Federal, a mando do ministro da Justiça, Flávio Dino, por conta dessa declaração contra o ministro do STF. A gente tem um vídeo lá, que eu vi que o Gui separou aí, acho que a gente pode mostrar dele. Aí está o tweet do Dino, né? Anunciando que está mandando as imagens para a Polícia Federal. E aí nós temos o vídeo também, se a gente puder passar, Gui, para a gente assistir, essa fake news que ele soltou aí. Sejam criadas leis mais severas para esse tipo de crime, se dito por ele mesmo através de um vídeo que rodou todas as redes sociais, um ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil, como é que um cara desse vai permitir que sejam criadas leis mais severas para quem comete esse crime aqui dentro? A vergonha começa lá em cima. A gente sempre se tirou o exemplo pelos nossos pais quando a gente era criança. E o povo tira o exemplo das nossas autoridades. Então, é triste o futuro que a gente vê em cima dessa situação. Parabéns. Sejam criadas leis mais severas. Já foi. Que absurdo, gente. Que absurdo, né? As coisas que acontecem, né? Esse cara falou essas coisas impunemente, né? E ele, com certeza, está querendo ganhar notoriedade com essas falas. Isso é o que é mais absurdo, porque ontem eu vi que o número de seguidores dele no Twitter estava crescendo, sabia? Pois né? Isso que é triste, né? O cara fala absurdo desse e cresce ainda. É um desafio para a gente, né, cenário comunicador, porque, inclusive, é uma polêmica, o pessoal até briga sobre isso, né? Ah, não pode falar, não pode compartilhar, senão vai ajudar. A gente fica naquela saia justa, né? Porque a gente tem que combater, não pode também deixar passar em branco, ao mesmo tempo não pode
Então é uma operação delicada. Como é que você lida com isso? Nós somos jornalistas, a gente não tem como não compartilhar, gente. Exato, Como é que a gente vai trabalhar se a gente não... Fica calado. Olha só, Miguel, é pouco ainda, mas a primeira vez que eu olhei ele no Twitter, ele tinha 11 seguidores, ele já está com 109 seguidores, né? Então, assim, as pessoas, pelo visto, vão descobrindo ele, né? E com certeza tem muita gente que pensa como ele, infelizmente, lá no Sul. E são duas, tem um lado positivo e o negativo, né? Tem esse lado negativo, que é aumentar a visibilidade dele, né? Outras pessoas se identificarem com esse tipo de discurso, mas também tem esse outro lado, que é o seguinte: se não fosse essa fala xenófoba repercutir tanto contra os trabalhadores nordestinos, é bem provável que essa fake news contra o ministro do STF não viesse à tona e ele não fosse investigado por isso, porque essa fala foi em novembro de 2022, né? E ninguém sabia. E mesmo que pudesse ficar no esquecimento, o vereador não pode usar a tribuna da Casa Legislativa para falar esse tipo de coisa. Então, se não fosse esse caso do elogio dele ao trabalho escravo, talvez não tivesse vindo à tona, né, esse caso do STF. Que ambos sejam investigados, né, que ele seja punido aí, não só através do processo de cassação na Câmara, como ele responda criminalmente aí por ambas essas falas, né? Inclusive, a da fala xenófoba, além do processo de cassação, ele é alvo do Ministério Público do Trabalho por apologia ao regime de ao regime de trabalho análogo à escravidão, e também foi alvo de denúncia feita pelo PSOL do Rio Grande do Sul, que pede a prisão dele no Ministério Público pelo crime de racismo. Tem um comentário aqui do Marcelo Zorzi, que ele explica a situação. É bom, Sinara, que os comentários aqui, eu aprendo muito, pessoal, traz as notícias. Pegaram um corte da fala do ministro Barroso, em que ele comentava sobre esta acusação como se ele estivesse confessando. Então, já entendi tudo. Eles pegam um cortezinho, o cara descontextualiza. Eles sempre fazem isso, né? Eles sempre fazem isso. Eles partem de uma coisa real. Eu chamo isso, sabe como, Miguel? De Nelson Rubenismo ou Nelson Rubismo. Eles aumentam, mas não inventam, né? Eles sempre têm que partir de uma coisa verdadeira para deturpar e virar uma coisa enorme e falsa, né? Foi assim sempre. Kit gay, tudo eles partem de uma coisa que aconteceu, não exatamente da maneira que eles falam, para eles desvirtuarem e criarem toda uma narrativa, né? É impressionante. É uma estratégia isso aí. É uma estratégia baseada na desonestidade pura, né? Estado puro. É tipo assim, eu contar uma história aqui, aí eu abro um parêntese, por exemplo, para citar um psicopata, né? Estou contando uma história, eu abro um parêntese, o psicopata falou isso. A pessoa corta o vídeo em que eu estou citando o psicopata. Aí fala, o Miguel tem uma fala psicopata. É muita desonestidade, né? Complicado. Exato. Mas é isso. Mas esse cara é um psicopata, esse vereador aí, né? A fala dele eu coloquei aqui ontem, desde ontem a gente vem comentando o que ele fala da Bahia, até solidariedade, Sinara. Eu sei que você é da Bahia. Nossa, que fala repugnante. E os baianos sabem tocar tambor. Aliás, teve uma jornalista que deu uma resposta. Isso que eu ia falar, que brocou, hein? Brocadora. Ela é uma pena que a gente não possa mostrar aqui, mas eu sugiro a vocês que vejam a fala da Jéssica, que é apresentadora lá do jornal BATV, eu acho, né? E ela tem uma fala assim que ela não deixa pedra sobre pedra em relação a esse cara. Me representou muito enquanto baiana, viu, Jéssica? Jéssica Senra, né? Não, ela fez uma fala aí, Jornal da Bahia, né? Bahia Meio-Dia. Bahia Meio-Dia da TV Bahia, que é afiliada da TV Globo lá na Bahia, né? Foi uma fala muito forte, a gente até repercutiu na fórum. Para mim foi um momento histórico na TV, assim, ela ao vivo, ela destrinchou todo o problema da xenofobia, né? De maneira prática e teórica, né? Inclusive no começo da fala dela, ela fez uma colocação ali que eu achei muito boa, porque o vereador, ele tinha falado que os baianos, a única cultura deles é ficar tocando tambor na praia.
né? E aí, no começo da fala dela, ela diz, sim, nós tocamos tambor muito bem, nós temos praias lindas, porém, a nossa cultura não é só essa, não. Nossa cultura é não se deitar para autoritários, para tiranos e para senhores do engenho. Ela já abriu assim essa fala dela e foi muito forte. Foi lindo, né? Não, a gente toca tambor muito bem, né? O cara é tão ignorante, o cara fala como se tocar tambor fosse um defeito, né? É impressionante, mas que resposta. Nesse momento, Sinara, que a gente sente orgulho da profissão de jornalista, né? Uma pessoa, uma comunicadora como essa, ter uma resposta no momento certo, com esse nível, com essa classe, né? Eu me senti assim, de alma lavada, não sou baiano, mas me senti de alma lavada pela resposta dela. Muito bonito. Parabéns, Jéssica. Parabéns, aí estamos contigo.